Salve pessoal, tudo bem? Eu sou Guto Lima, muito obrigado por ter entrado no nosso canal, não sei por onde é que você está consumindo, se é pelo nosso canal no YouTube ou pelo nosso Spotify, mas desde já agradeço demais a sua presença aqui, a sua audiência. Hoje é o episódio 3 do Guto Lima Podcast, esse podcast que surge como uma pesquisa social, né? Como um estudo de fato, onde esse acéfalo que vos fala está procurando mais informações sem ser por rede social e por achismos, e sim conversando com quem está fazendo a política acontecer no nosso estado e principalmente nesse momento, nesse início de podcast no nosso município, né? É um prazer ter vocês aqui. Por favor, já deixa sua avaliação, já bota o gostei, já se inscreva para não perder os próximos episódios. E também a gente está agora com a nossa página no Instagram, Guto Lima Podcast. Lá você segue, está saindo cortes diários, né, de todas as entrevistas. Então, por favor, apoie o nosso trabalho. Se você é uma marca também que quer apoiar o nosso trabalho, vai ser muito bem-vindo. Esse podcast ele é realizado aqui nos estúdios Garras, também que faz parte da agência Garras, onde eles dão toda essa qualidade maravilhosa. Então você quer fazer seu podcast, sua videoaula, aqui é o lugar certo para você começar, aqui é o lugar perfeito, onde a galera vai conseguir entender o teu projeto e mandar para frente. Eu também faço questão de agradecer a Sim Digital, que é parceira da agência Garras e também é minha parceira também, certo? E, então, muito obrigado. Vamos começar agora. E se você quer ter sua marca envolvida aqui nesse programa, um programa que não usa de hostilidade nem de agressividade para levar informação, vai ser uma felicidade muito grande para nós. Tem muita gente aqui que não está sendo paga para trabalhar, tá todo mundo no amor. Então, seria muito bom ter um investimento aí para a gente mandar fazer caneca nossa, fazer coisas para dar para os próprios convidados, né? Então, vai ser muito bem-vindo se você quiser participar e colaborar de alguma forma. Vamos criar o Apoia-se. Vamos criar o Apoia-se do podcast. Uma baita coisa. Eu acabei de ter um insight aqui. E hoje eu tô com um convidado muito legal, que é muito especial. Vão dizer por aí que o Guto tá dizendo que é muito especial porque o cara é do PT, o Guto já foi de vermelho, já. Esse baita maconheiro. Eu sei que já vão dizer isso, mas na verdade eu acho muito especial por dois motivos. Primeiro, ele representa o mesmo lugar que eu represento, que é o Guajuviras, que vocês estão ligados que é um lugar extremamente especial para mim, a ponto de eu ter tatuado no meu pescoço. Muita gente não sabe que tá escrito aqui tá escrito Guaju, nesse lado do meu pescoço aqui. Mas claro, o meu tatuador, Larroque, fez de uma maneira para ficar bem subentendido, né? Porque tomar um pau de um brigadiano é uma coisa bem dolorosa. Então, a gente deixou bem de mensagem subliminar, mas eu tenho muito orgulho, assim, do Guajuveiras. Acho uma comunidade que é um exemplo para muitas outras, assim, um comércio maravilhoso. E também ele é o vereador eleito mais jovem do município de Canoas, que já teve, na verdade, né? Então, senhoras e senhores, hoje eu tô aqui com Gabriel Constantino. Muito obrigado, meu irmão, por aceitar o convite aí. Tô muito feliz de te ter aqui, cara. Não, eu que agradeço aí pelo convite, estar aqui aí na tua presença, aí nossa personalidade canoense. Pô, tamo e junto, estar sendo entrevistado por ti. Pô, muito obrigado, de verdade mesmo. Cara, e fala pra mim, vamos começar já desse ponto. Vereador mais jovem. Quantos anos você tem, na verdade? Eu tenho 25 anos hoje, elegi com 24, então ali foi o primeiro mandato, a primeira eleição que eu concorri também, e Legal. A gente teve êxito, né? Batalhado ali, mas conquistamos aí uma cadeira na Câmara de Canoas. Que legal, isso é muito bacana, até pra alguém tão jovem, assim. E eu pergunto qual é a tua instrução, porque eu sei que pra competir, a gente já conversou com o Cebola, conversou com o Éder, e a gente sabe que a competição política é acirrada, principalmente quando se trata de municípios, né? A gente vira algo que eu até já trouxe esse tema em outras conversas, que a gente tem, às vezes, no Brasil, uma monarquia democrática, em que às vezes os familiares seguem os legados e tudo mais. Então Sim. A gente sabe que é muito complicado competir, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Que a gente é um estado que tende a ser mais de direita. Então a gente ter um líder jovem no município de Canoas de esquerda, eu acredito que não é tão fácil. Então eu imagino que tu tenha que ter algum tipo de instrução, o que tu estudou, o que tu foi atrás. Eu, assim, é importante dizer, né? Um vereador jovem, negro e do Guajuviras. Então, é um mix de coisas que a sociedade convencional conservadora se arrepia só de ouvir, né? Ainda mais ver sentado numa cadeira de um parlamentar na cidade como Canoas, que é a terceira maior do estado, né? Eu sou fruto da educação pública, então eu fiz meu ensino médio lá no Margot Jacomazzi, ali no bairro Estância Velha, no Jardim Atlântico,
e morando no Guajuviras ali, e sempre ali no início do Guajuviras, setor 2, setor 3. Não que eu me orgulhe, tá? Mas já bati em muita pessoa que estudava no Margot, tá? Não é bonito, tá, gente? Mas era na época, era o estilo de sobrevivência. As rivalidades da escola de Canoas, né? As escolas que a gente usa mais modinha, quem era o mais legal, mais popular, papapá. Eu era do Jussara. Ou não, o Jussara aí, ó, guerreiro das boas lutas. O Jussara, baita escola, nossa, aí de Canoas. Muito aquele muro pra comer X no gela-boca. Muito. É uma escola muito boa ali. Conheço a Carla, que foi diretora lá da escola, me apoiou também. E eu sou fruto da educação pública, então com 17 anos eu entrei na URGS, no curso de Relações Internacionais, me graduei em 2023 e fui fruto também das ações afirmativas, das cotas, do programa aí, que surgiu com o governo Lula em 2012, o governo Dilma, na realidade, em 2012. E daí, no final da graduação, eu peguei e prestei para o mestrado. Então, ingressei com ações afirmativas na graduação em Relações Internacionais e no mestrado eu também ingressei com ações afirmativas. Só que a questão, né, como as cotas mudam vidas assim e mudam trajetórias, porque no mestrado eu entrei por ações afirmativas, só que eu passei em primeiro lugar. Então, a minha vaga, que seria de ações afirmativas, foi para outro estudante negro e eu fiquei como acesso universal porque eu passei na frente de todos os outros colegas que, enfim, né, vinham de escolas particulares, vinham de outras formações. Eu acho que isso merece uma ênfase, porque a gente sabe que nem tu falou, tem alguns assuntos que são assuntos que assustam muitos da nossa população, né? Então, a gente tá falando sobre cotas. Basicamente, você foi tão bem nas provas que você não precisou utilizar das cotas e a vaga da cota pode ir para outra pessoa, é isso? Isso aí. Então, basicamente, eu abri portas para mais um estudante negro poder ingressar ali no mestrado. Que legal, cara. Isso é muito legal, isso é muito bacana mesmo. Eu fiquei bem contente com isso daí. E o mestrado em Planejamento Urbano e Regional ali na URGS também. Agora estou concluindo. Mas é um processo de formação assim que foi muito importante para que eu conseguisse entender a política de Canoas e ter noção sobre o que é a estrutura política, como que funciona a política. Porque a formação de relações internacionais, muita gente pergunta, para que serve, o que faz? É uma formação que forma burocratas, forma diplomatas, forma pessoas que estão na estrutura pública, em especial, e gerindo a burocracia, né? Então, na graduação, eu comecei em 2018, e comecei a fazer iniciação científica voluntária, sem receber nada, pesquisa sobre Canoas, sobre a internacionalização de Canoas. E nisso eu comecei, já gostava muito da minha cidade, e nisso eu comecei a me apaixonar ainda mais, porque eu comecei a estudar a história de Canoas, entender o que foi o passado da cidade. E 86 anos, eu acho que fica mais fácil da gente conseguir entender o passado, né? Fica mais Uma fácil. cidade jovem aí comparada com as outras. Sim, com certeza. Mas que legal, cara. Isso é muito interessante. A gente sabe que tem alguns assuntos aí. Esse com certeza vai ser um episódio meio polêmico. E tem algumas perguntas que eu preciso te fazer, Claro. assim, tá? Você, como hoje vereador do PT, o que você está achando desse governo Lula, do governo Lula atual? Tu consegue tirar para nós alguns prós e alguns contras desse governo atual? Claro, eu acho que assim, ó, o governo Lula, ele pegou um Estado brasileiro totalmente desarticulado, as instituições muito enfraquecidas, então tinha aí organizações como, por exemplo, o IBAMA, a fiscalização do IBAMA estava com meia dúzia de funcionários ali, só os de carreira, para lidar com toda a demanda. Então, sem dizer tudo o que aconteceu nos últimos anos aí, desde do Temer ali, do impeachment da Dilma, também a questão com o Bolsonaro aí, degringolou tudo, mas o governo Lula, ele veio reconstruindo o Estado brasileiro, então, colocando as instituições de pé novamente, mandando investimentos para os estados, então, a gente viu agora, nesse novo governo Lula, vários novos programas aí que ele veio executando, e que é uma marca do governo Lula, deixar esses programas de legado aí para o Brasil, Pé de Meia, por exemplo, que na nossa época não tinha, que pagava, agora, né, paga R$200 para os estudantes ali por mês para estudarem, para terem frequência nas escolas, e isso daí a gente sabe que não é, enfim, né, um privilégio, isso daí é uma coisa que faz diferença para quem muitas vezes não tem o dinheiro da passagem para ir para aula, né? Então, o governo Lula, neste mandato, então, situações que aconteceram como as enchentes, a gente viu a diferença da postura. O Bolsonaro, na época da pandemia, não, era só uma gripezinha e debochava e não estava muito nem aí. A vacina ele pegou, atrasou o máximo que deu para chegar no Brasil, e nisso muita gente morreu, muitas famílias perderam entes queridos.
E a gente viu agora nas enchentes, por exemplo, a sensibilidade do governo federal. Então, a diferença que faz a gente ter um presidente que se preocupa com as demandas reais da população e o que está acontecendo. O Lula enviou aí os 6,5 bilhões para a reconstrução do Estado, que está aí num fundo, e o Eduardo Leite deixa rendendo juros e dividendos. A gente teve aí o congelamento da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, que o Eduardo Leite não quis negociar com o governo federal, e o governo federal aí congelou o pagamento da dívida, e esse dinheiro é o do Funrigs, que veio para as obras de Canoas. Então, quando o Ayrton ele diz que está entregando as obras de Canoas e está fazendo e acontecendo, obras do DENIT e tudo mais, isso é governo federal. O orçamento de Canoas agora para o ano de 2026 são 3,6 bilhões de reais, e a maior parte por causa de repasse do governo federal. Então, isso daí é o cenário de Canoas, para pensar a reconstrução. Sem dizer outras áreas como a questão da saúde. O governo federal assinou agora, eu tive presente com o ministro Padilha, assinando 1.260 cirurgias por mês aqui em Canoas para reduzir a fila aqui da saúde, que está uma crise horrível. Tá desesperadora a situação da saúde em Canoas, assim, né? Eu vejo muitas pessoas da área de enfermeiros, médicos, né, trazendo de como tá desesperador. Eu tive uma situação de alguns meses atrás, a gente tá em 2026, isso deve ter sido ali por novembro, e eu acabei ficando muito mal, eu tenho um problema de sinusite, acabei indo, e pobre é uma coisa, né? Pobre é impressionante. Nós, pobres, a gente tem um ouvido, assim, a gente tá procurando entretenimento o tempo inteiro, né? Então, eu presto muita atenção na conversa das pessoas. E ao ver a equipe falando sobre, cara, tá desesperador, eu não tô conseguindo pagar as coisas, eles vão atrasar de novo. Então, isso... A gente tem muita dificuldade. Tu até trouxe algo sobre a Ayrton, a gente falou, isso é governo federal. Eu sinto que o cidadão mesmo, a gente não reconhece essas coisas. É tanta sigla, é tanto nome, que fica muito difícil saber. Ok, o cara que é hoje todo político, isso não tem como dizer que não. Isso é você, isso é todos, porque é uma necessidade de divulgação. Sim. Mesma coisa do meu trabalho. Meu trabalho antes era só fazer comédia. Agora não. Eu preciso estar ali como um creator, um influencer, porque eu preciso mostrar o meu trabalho. E não tem como nadar contra a correnteza, né? Então, a gente vê o político externando, no caso o Ayrton externando coisas, Canoas isso, Canoas aquilo, mas a gente não consegue saber, isso na verdade não é dele, ele só está assinando por uma parada que é o governo federal, e isso é uma coisa de Canoas. Como é que a gente faz para diferenciar isso? O que de verdade que está acontecendo em Canoas, que a gente pode separar de que isso é governo federal e isso realmente é a prefeitura, isso é a Câmara de Vereadores? Como é que a gente consegue, como é que o cidadão comum consegue entender isso? É complicado, porque são várias instituições e ao mesmo tempo a população em geral, às vezes tem dificuldade de entender, por exemplo, o que faz um vereador e o que faz um deputado estadual, por exemplo, que são esferas diferentes, mas que estão acontecendo. Ou, por exemplo, que o vereador, ele faz parte da prefeitura, por exemplo. Tem muita gente que pensa isso daí. E em Canoas tem vereadores que, sim, historicamente fazem parte da prefeitura, porque são base do governo, né? Então, estão sempre ali junto e tudo mais. Mas essas ações, elas são mediatizadas aí, redes sociais, tudo mais. A gente fez também audiências públicas aqui em Canoas, 9 audiências públicas descentralizadas, para falar sobre a reconstrução da cidade. Então, a gente fez uma em cada bairro, inclusive aqui no bairro São Luís, a gente fez na Escola Cristóvão Colombo ali, para falar sobre a reconstrução e falar sobre as obras dos respectivos bairros. E divulgando também a questão dos recursos do governo federal e colocando também a responsabilidade na prefeitura no que tange a ela. O que ela tem que executar ou não, o que é problema do governo do estado, que não fez, não encaminhou o recurso ou não, e da mesma forma o governo federal. Então, o maior resultado que eu pude ver, Guto, dessas audiências, foi que em Canoas as críticas ao governo federal, de que o governo federal não fez nada pela questão das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, isso daí se cessou em Canoas. Isso daí parou e as pessoas enxergaram que o problema foi Eduardo Leite não encaminhando os recursos que já estavam disponíveis e também a questão da prefeitura de Canoas com problemas de gestão e para executar isso na prática, né? Então,
medidas como essas fazem com que a política chegue nas pessoas. Porque, historicamente, a gente vê no Brasil uma política muito coronelista. E daí muita gente diz, não, os coronéis estão lá no Nordeste, mas na realidade eles também estão no sul do Brasil. E eles estão na política. E essas pessoas, elas não gostam que pessoas comuns, pessoas da classe trabalhadora, que são, enfim, né, trabalham, estudam, tudo mais, levam a sua vida e não fazem parte da política ali, ativamente, saibam das coisas. Então, tem uma questão de segurar as informações e, por isso, a questão da transparência é muito importante e a participação popular, porque as informações têm que chegar nas pessoas. Sim. Tem um interesse para que as informações não cheguem nas pessoas. Então, isso é totalmente calculado para que isso aconteça. Assim. Perfeito, perfeito. Eu tenho que aproveitar, porque, querendo ou não, o tempo desse podcast passa rápido. Quanto tempo a gente está, Eric, que eu tô sem o cronômetro? Só para conferir? 16, beleza. Eu preciso trazer esse assunto e é um assunto bem desagradável, mas eu preciso trazer. Hoje, o nosso podcast ele não sai no dia, né? Ele leva algumas semanas para ser disponibilizado nas redes sociais. Hoje é dia 24 de janeiro. Se eu não me engano, foi ontem mesmo. Ontem, dia 23 de janeiro, a gente teve uma situação muito feia, muito que inclusive que atrapalha muito a imagem que o Brasil tem do nosso estado, né? Que todo mundo interliga racismo ao nosso estado, por mais que o nosso estado seja o estado com maior quantidade de pessoas adeptas a religiões de matriz africana, né? A gente teve uma situação em Salvador, na Bahia, em que uma turista gaúcha foi racista. Fez injúria racial, chegou a cuspir no rosto se não me engano, ela era uma comerciante, né? E, além disso, a gente teve ainda mais o bônus de ela chegar na delegacia e pedir por um delegado branco. Assim, o absurdo em cima do absurdo, em cima do absurdo. E é muito desconfortável. Eu estou extremamente desconfortável de puxar esse assunto contigo, tá? Mas o que você, como gaúcho, como um líder nosso, um líder negro nosso, o que você vê, o que você sente em relação à pauta racial com o nosso Rio Grande do Sul? Realmente o Rio Grande do Sul, ele é em sua maioria racista ou é mais essa elite que a gente tem, porque é essas pessoas que têm dinheiro que conseguem ir a Salvador? Infelizmente eu não consigo ir a Salvador, eu não consegui sair ainda o máximo que eu fui foi São Paulo para fazer show e Paraná, Santa Catarina, mas eu não conheço os outros estados desse Brasil, infelizmente, e eu sinto que a maioria de nós, de pessoas boas, vamos dizer assim, não tem esse êxito em conseguir, né? São poucas pessoas também que conseguem se organizar para poder fazer essas viagens. Então, o que você sente entre a pauta racial e o nosso Rio Grande do Sul? Primeiro é importante dizer que o racismo ele é presente em todo o Brasil, porque nós vivemos num país que foi colonizado, que escravizou pessoas negras para conseguir, enfim, né, capital e para mandar esse capital de volta para Portugal, para a Europa, assim como vários outros países, em especial do hemisfério sul, né? E daí a gente entra na questão do estado do Rio Grande do Sul. É um estado que, percentualmente falando, ele tem o maior número de terreiros do que no Brasil, mas, ao mesmo tempo, a população negra, percentualmente falando, ela é menor do que nos outros estados do Brasil. Então, a gente tem uma população que a população negra é minoritária no Rio Grande do Sul, comparado com outros estados, e a gente vê também esses casos de violência. Então, o Rio Grande do Sul já saiu em índices, assim, é o estado que mais acontece casos de discriminação racial. E aí, como que em Canoas também isso acontece, né? A gente vê em situações, por exemplo, no território onde que as pessoas negras residem majoritariamente, porque existe um processo histórico, isso daí é história, não é pauta política, não é achismo meu, isso aí não é lacração. Não é lacração. E a gente teve no Brasil um afastamento da população negra dos bairros centrais para as áreas mais periféricas. Em Porto Alegre, por exemplo, a população da Restinga não morava lá antes, foi expulsa para aquele lugar. Em Canoas, por exemplo, a gente tem o Quilombo Chacra das Rosas, que é ali na frente do Capão do Corvo. Aquela área, por exemplo, era toda maior, era toda quadra. Eles simplesmente, aqueles prédios ao redor, começaram a ocupar aquela área ali e, enfim, né, comprimir aquela população. Hoje ele só tem um corredor ali. E da mesma forma, se for analisar a questão das enchentes em Canoas, a questão dos bairros mais afetados e onde a água mais demorou para descer é onde tem mais índices de população negra. E daí, mais uma vez, Guto, isso aí não é achismo, não é lacração. Isso é dado do IBGE, censo de 2010 e de 2022. Então, a gente tem essa realidade de discriminação
E na política isso também acontece. Não vou dizer para ti assim que, não, eu virei vereador e esse, que nem se fala, né, o sacramento da posição política, né, que daí não tenho mais nada, não sofro mais nada. Não. O racismo ele está presente em todos os espaços que a gente vive e ele é algo que a gente precisa combater em todas as áreas, de todas as formas. Porque a gente for olhar nas instituições, majoritariamente são pessoas negras ou brancas que estão em espaço de comando. E daí, se a gente olhar o gênero, são homens ou mulheres, por exemplo. E daí, se a gente coloca o fator raça e gênero, quantas mulheres negras estão em espaços de comando, por exemplo? Cada vez afunilando mais. Sim. Assim. E a gente vai enxergando esses retratos. Não, isso é o racismo institucional. E da mesma forma tem o racismo recreativo, onde tem a questão das piadas, tudo mais, a questão do humor que acaba tendendo para uma questão racial. Esse é um ponto muito interessante, até porque talvez quem por acaso começou a assistir o podcast sem conhecer minha carreira, eu sou comediante stand-up. Então, isso eu acho que é um ponto muito rico e talvez a gente vai ter que marcar um outro programa para falar especificamente sobre isso, mas eu acho muito interessante essa pauta, porque como comediante, a galera tende a me ver e falar, ok, comediante, ele é a favor da comédia, né? E realmente, da comédia como arte, eu sou muito a favor. Mas, porém, hoje a gente tem uma determinada liberdade, que aí entra outro fantasminha para a população brasileira, que é falar sobre regularização das redes sociais, né? A gente tem hoje a maior amostra de preconceito recreativo dentro de comentários de internet. Que eu tenho certeza que oposição, que já deve ter visto o vídeo teu, vai ter corte, sim, infelizmente, desse podcast, em que a gente vai ter alguma fala tua em que alguém que tem um pensamento oposto ao teu, em vez de bater em algum argumento, em tecer algum comentário de fato, vai ir para um comentário pejorativo com, não, mas é zoeira, não, a quinta série, sim, e tudo mais, né? E é muito complicado esse lance do humor, porque eu acho que a gente tem dois extremos muito grandes no Brasil. Primeiro, o humor, ele é, sim, usado como arma para oprimir, para reprimir, e isso é ensinado culturalmente dentro de casa. Eu literalmente, sabe, eu fui um daqueles, eu nasci em 98, o bullying não pegava em mim, não tinha bullying, tinha sim, só que a gente também sofria bullying dentro de casa. Eu fui criado com outros 3 irmãos, então a linguagem já era tão agressiva a ponto de realmente chegava na escola, já chegava calejado. Já chegava calejado, já tenho até piada de stand-up que eu faço sobre isso. E também, em contraponto, a gente tem uma dificuldade muito grande que a comédia não é vista como arte. Sim. Sendo que ela é talvez uma das artes mais antigas no mundo, assim, né? Então, a gente tem esses contrapontos que eles são bem interessantes, né? Eu acredito muito que a comédia no palco, ela tem um peso diferente, mas isso não alivia o que está acontecendo ali, né? Eu acho que tudo tem uma narrativa, né? Eu não vou trazer nomes aqui, senão agora, nesse momento, a gente faz um outro que eu vou pensar melhor nesses argumentos para trazer, porque a minha própria cena também já não gosta muito de mim também por causa dessas opiniões. Mas eu entendo que existem comediantes que fazem determinadas piadas porque virou alimentação de algoritmo. Então, quanto mais eu chocar, mais vai entregar a rede social, né? E a gente tem esse problema que o algoritmo, ele influencia as pessoas a serem cada vez mais extremas. Quanto mais extremo você for, mais longe vai ir aquele produto que tu tá fazendo, né? E aí entra no ponto que eu queria te perguntar. Regularização das redes sociais. O que você entende por isso e o que você acha que a oposição hoje entende? Porque quando a gente fala sobre isso, automaticamente a primeira palavra que vem na boca dessas pessoas é ditadura, censura, querem silenciar as pessoas. Qual é o seu entendimento e como é que você explicaria o que você imagina por regularização das redes para alguém que tem esse preconceito do que seria uma regularização das redes sociais? Primeiro que eu acho que é uma questão fundamental de se debater no Brasil, e a gente precisa da regularização das redes sociais, porque outros países já estão fazendo e a gente está ficando para trás. Então, outros países estão protegendo a sua população, protegendo as pessoas do impacto negativo das redes sociais, porque daí a gente está falando do impacto negativo. A gente não quer, e eu acho que a regularização não vem para tirar as coisas positivas, questão das pessoas que
divulgam seu trabalho, usam para fins pessoais e tudo mais, mas só que a gente vê, por exemplo, a alta exposição de crianças nas redes sociais, a exposição de crianças em conteúdos adultos e, inclusive, pais que se utilizam das crianças para uma questão humorística, inclusive, tipo, e a criança depois cresce com vários traumas em decorrência dessa situação, dessa exposição, que ela não pediu, inclusive. A gente vê aí também a situação dessa questão de algoritmo, golpes acontecendo, a gente vê conteúdos sendo colocados, e a rede social, a gente vê a Meta aí, é uma empresa que é condescendente com certos comportamentos e com outros não. Então a gente vê aí certos conteúdos sendo publicados e, tipo, conteúdos caem conta, derrubam o post, várias represálias, e ao mesmo tempo tu vê outras pessoas que, enfim, o peso ele é desregulado, né? Sim. Então acho que é importante debater isso porque as redes sociais é uma empresa internacional, então é lá dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que o pessoal gosta de falar, não, é o Trump e tudo mais, é o berço da liberdade, eles já fizeram, inclusive, investigações, CPIs, para investigar a Meta, para investigar essa questão do algoritmo, investigar como que funciona, porque, por exemplo, a gente for entrar em vários pontos da regularização, a gente vê, por exemplo, que o algoritmo ele é racista, a gente já viu isso exposto no Twitter, por exemplo, no Facebook, a gente vê isso daí exposto, por exemplo, em câmeras de segurança, que quando vão utilizar a inteligência artificial, colocam o rosto de pessoas negras como suspeitas. Então teve o caso em Pernambuco, por exemplo, que um dos suspeitos era o Drake, dos Estados Unidos, tipo, que estava foragido lá. Então é uma coisa assim que a gente precisa debater e avançar, em especial, porque se a gente não fizer isso, a gente está expondo as pessoas a esses problemas. Em especial, daí, eu acho, são as crianças e adolescentes que estão muito maus hoje em dia, e daí te trazendo um dado de Canoas, pelo menos 40% da rede de ensino municipal, assim que eu fui visitar, tem laudo psiquiátrico dos estudantes. Então, assim, ó, tem muita criança e adolescente com um problema psicológico, depressão, fobia social, várias questões, autismo. É que as pessoas não entendem, né, que a rede social, a tecnologia como um todo, ela tá evoluindo cada vez mais rápido, a um ponto, inclusive, se não me engano, é o Dilema das Redes, eu acho que é o nome do documentário da Netflix. É interessantíssimo. Se você que está ouvindo nunca assistiu, assista. Porque as próprias pessoas que trabalharam falando que não tinham noção de até onde poderiam chegar. Sim. E sim, todos os filhos envolvidos desses gigantes da tecnologia, os filhos não têm acesso à rede social até determinada idade, existe uma regra para ser utilizado. Então é muito assustador e é muito, pelo menos para mim, é muito. Eu tenho algumas coisas, eu tenho muita. O Piangers fala no livro o Papai é Pop que todo pai é um otimista, né? Hoje eu sou pai de uma menina de 3 anos, né? E sim, desde novo eu sempre fui muito otimista, eu sou alguém muito otimista. Eu acredito muito que a gente possa se unir e cumprir a música Imagine do John Lennon. Eu acredito muito que isso possa acontecer, assim, né? Mas alguns momentos, algumas atitudes fazem eu perder um pouquinho a fé na humanidade, que é quando a gente nega de olhar ou de pensar, sabe? Quando a gente nega de pensar. Quando automaticamente a primeira coisa que tu tem para falar sobre regularização das redes, e sim, é preocupante. Quando a gente está falando hoje, querendo ou não, a gente vive num estado, e eu ainda não entendo os porquês direito, para te falar a verdade. Mas meu pai, por exemplo, é um homem que trabalhou na obra a vida inteira, alguém que extremamente... Você olha meu pai e você vê a figura cansada, porque até hoje trabalha várias horas por dia, faça chuva, faça sol, fazendo força, e essa é a vida do meu pai. Infelizmente, se não acontecer um milagre na minha vida, de hoje para amanhã, essa vai ser a vida dele, até o momento dele voltar para a Terra. Ele foi um cara que distribuiu botões do Lula e acreditava muito do Lula como uma promessa. A gente passa o primeiro e o segundo mandato do Lula, tendo o primeiro governo sendo excepcional, né? Eu tô falando, faço mais uma aspas aqui. Eu não estou falando como se eu tivesse entendido as informações ainda. Eu tô falando como alguém que tá pegando o ponto de vista do que o meu pai me passou e a dor dele que ele me passou. O primeiro e o segundo mandato do Lula foram excepcionais, o primeiro principalmente. Depois a gente tem a Dilma, a gente tem todo o lance do
impeachment que ela sofreu. E a partir ali já do segundo mandato do Lula, junto com o mandato da Dilma, meu pai muda essa concepção dele e ele se sente, por algum motivo que até hoje eu não entendi direito, uma traição muito grande por conta do PT, né? Tanto que é bem no momento que começa a nascer o antipetismo, né? Sim. Que foi nisso que Bolsonaro se elegeu. Ele se elege por conta do antipetismo. E hoje meu pai ainda... Ele sofreu a mesma... Eu vi o meu pai ter a mesma decepção que ele teve com o Lula, com o Bolsonaro. Sim. Levou um tempo, mas eu vi a mesma decepção, né? Então, hoje meu pai tá muito meio que num mato sem cachorro, assim. Então, a gente vê que existe uma parte da população que é essa parte que não pode estar pegando em livro, não pode estar pegando nas coisas. Só que o meu pai, ele não se nega ao diálogo. Só que, em compensação, a gente tem muitas pessoas que se sentiram traídas nesses dois momentos e que hoje elas negam diálogo. Então, você fala, regularização das redes sociais. E a pessoa, na hora, ela se tranca e é uma pessoa que vem falar sobre ditadura, vem falar sobre censura, mas às vezes nega a ditadura real que a gente teve, né, aqui no nosso país. Então, são esses pontos que fazem eu ficar muito preocupado com o que é o nosso futuro. Porque no momento que o povo não está se entendendo, porque eu não acho errado a gente ter alguém que é pró-Lula, alguém que é pró-Bolsonaro. Eu não acho errado alguém ser pró-Bolsonaro, porque... cada um a gente não tem o mesmo acesso à informação um dos outros, né? O meu problema é a gente não se escutar mais. Não, tu falou PT, eu não vou mais te ouvir. A partir desse momento, eu não lido mais com qualquer coisa que tu for trazer para nós, assim, né? E o que tu acha que é o futuro com esse lance da polarização? Porque eu só vejo as coisas ficando cada vez mais extremas. A gente tem até na comédia. Hoje a comédia, que um dia o comediante era uma figura neutra para poder brincar com todos eles, que é uma figura que eu tento me manter. Inclusive, peço desculpa pra você, tô falando isso pra todo mundo que vem aqui. Eu não sigo político, eu tô me negando a seguir qualquer político pra eu poder manter esse ponto. Por mais que eu vou olhar o trabalho, vou estar olhando, mas nesse momento eu não posso me vincular a ninguém, porque eu tô nesse momento de teste, assim. O que tu acha que é o futuro da polarização? Eu acho que essa questão da polarização, ela vem, Goto, numa tentativa, e isso daí em especial começou ali 2013, 2014, aquele movimento que foi para as ruas e que totalmente legítimo, assim, a gente ir para as ruas, a população cobrar. Eu amo ir pra rua protestar, tipo, quando as trabalhadoras da saúde fecharam a BR 2 vezes, as 2 vezes eu tava com elas aqui em Canoas. Então saí da Câmara e fui lá com elas na BR, porque eu venho da luta social, assim, mas em 2013 tinham movimentos que se diziam apolíticos, apartidários e que na realidade tinham muito de política e tinham muito de partido. E isso daí é uma das coisas que mais acontece hoje em dia. São figuras e movimentos que se dizem apolíticos, apartidários, mobilizando e tentando assim articular a população e as pessoas que estão dentro desses grupos para pensar de determinadas formas. Então, nas redes sociais a gente viu isso acontecer e vê ainda. A gente vê políticos que dizem, não, eu não sou político, tipo, mas aí a pessoa está querendo concorrer para um cargo político, tipo, não, eu não sei sobre política, mas quando eu chegar lá eu vou contratar pessoas que sabem de política. Tipo, não é assim que funciona. E nesse período, em 2013, 2014, por exemplo, o Aécio foi o maior perverso que se existiu na história do Brasil com o que ele fez, porque ele questionou o resultado das urnas. E nisso ele lançou um debate assim de polarização que até então não se tinha. FHC e Lula debatiam frente a frente, mas sem entrar em lado pessoal, sem as famílias brasileiras entrarem em uma guerra, como aconteceu a partir de 2014, que começou a se dividir a população, e porque eu penso assim, eu penso assado, não votei na Dilma, eu votei no Aécio, então eu quero ser de tal forma, e da mesma forma a esquerda também. Isso daí se gerou esse afastamento, e a gente viu isso chegar em 2018, com o Bolsonaro ali dizendo um discurso que pegou muita gente acreditou no que ele disse, muita gente achou que ele ia ser uma renovação, porque ele era o cara da política, que, enfim, ele era diferente dos outros,
mas só que a gente viu que ele continuou o mesmo deputado que não conseguiu aprovar nenhum projeto no Congresso, o mesmo deputado que tipo só fazia discurso para colocar gasolina, colocar lenha na fogueira e não querer resolver as coisas. Então essa polarização foi horrível e a gente vê isso daí até hoje, mas eu vejo que isso daí está diminuindo, Guto, porque, por exemplo, quando o Lula se elegeu, muita gente disse, não, agora vai ter caça às bruxas da direita e tudo mais, mas só que a gente vê justamente o contrário, o governo federal sentando com qualquer um que seja, para qualquer espectro político, para auxiliar aquele lugar, para auxiliar aquele estado, aquela cidade e, em especial, as pessoas. E daí a gente vê aqui em Canoas, por exemplo, é um governo, uma prefeitura do PL, mas ao mesmo tempo, tipo, as maiores entregas da cidade até agora foram por causa de recursos de governo federal do PT, que não segurou recursos, mesmo sendo uma cidade com outro partido. Então, isso daí eu acho que é um avanço já para nós. A gente tem muito membro do PL envolvido na política de Canoas, né? A gente tem o Ayrton do PL, correto? Sim. E a gente tem vários vereadores também, né? Uhum. Eu quero voltar um pouquinho. Tu falou que as ações de 2003, da galera ir pra rua, tu falou que era um ato legítimo, correto? Esta caminhada, esse Cooper em conjunto do Nicolas Ferreira, tu considera isso um ato legítimo? Como tu vê essa situação? Legítimo, ele tem o direito, ele não está tentando contra o direito de ir e vir de ninguém, enfim, ele está no direito dele de fazer esse protesto, mas o que ele está fazendo é uma apropriação de algo que ele nunca fez isso. Quem faz procissão é o pessoal das comunidades eclesiais de base, os católicos, que nem tem na Matias, tem no Guajuviras, lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida. É do movimento de base. Ele tenta fazer isso para se aproximar das pessoas nas mídias, nas redes sociais, muito mais do que querer resolver algum problema real da sociedade brasileira. Por exemplo, ele é presidente da Comissão de Educação do Congresso Nacional. Agora o governo Lula fez a medida, a questão do piso, aumento do pagamento do piso do magistério, e qual que foi a influência dele nisso? O que ele fez para ajudar as pessoas? Então, a política, tem muita gente que trata a política como espetacularização, como banalização, essa coisa do vídeo, tudo mais, rede social, e a entrega, o que tu tá fazendo pela cidade, pelas pessoas que vivem ali, pelo país, tudo mais. Então, essa caminhada dele, para mim, é uma mediatização e uma tentativa de fazer uma promoção, uma autopromoção na pré-campanha. Zuco estava lá no meio, o Zuco, que aqui no Rio Grande do Sul, enfim, né, é um deputado que teve indicação na Prefeitura de Canoas da Paula Lopes, do Secretaria de Bem-Estar Animal, que matou mais de 500 animais lá dentro, encontraram mais 100 mil reais em espécie na casa dela, e agora não, ele está lá caminhando pelo bem da pátria, Deus, família e tudo mais, sendo que na realidade a gente vê na prática um comportamento totalmente diferente. Então, acho que essa caminhada dele, do Nicolas Ferreira, mas em especial do Zuco, que é gaúcho, que diz respeito a nós aqui do estado, tinha que estar lutando pela saúde aqui, tinha que estar lutando aqui, caminhando na cidade, nos bairros, nas vilas, agora, tipo, e caminhar lá em Minas Gerais, em Goiás, tipo, por favor, não tem muito o que fazer, né, quer fazer um fato político, mas só que aí é o ponto, né. Eu acho que o fato político ele vem muito mais pelo trabalho do que necessariamente por alguma ação assim de espetacularização. Teve algo que me incomodou um pouco, que foi uma comparação que eu vi no Threads, essa rede social, essas redes sociais como o Twitter, né, que são cápsulas assim. Eu tenho um horror a esse tipo de rede social assim, e que era uma comparação entre Nicolas Ferreira e Martin Luther King. Eu vou te confessar que essa aí me incomodou bastante. Porque eu lembro que eu fui realmente pesquisar sobre Martin Luther King quando eu peguei Covid em 2020, acho que é. A gente viveu uma pandemia, né? A gente viveu uma pandemia. Daí eu peguei o Covid, daí eu tive que ficar recluso, então eu tava com muito tempo e eu já era um dos tópicos. Eu sou muito fã de Poetas no Topo, eu sempre gostei, eram faixas musicais que me pegam muito, inclusive até sobre a respeito das câmeras de segurança que você mencionou, César MC já fala disso em letras há muito tempo, assim, que é interessantíssimo para quem quiser ouvir. E quando eu falo de música para vocês ouvir, não é necessariamente vocês têm que virar fã desse tipo de música, entendeu? Mas vira um dado e vira um registro histórico. Então, Favela Vive, Poetas no Topo é um registro histórico muito interessante. E que particularmente são muito bons. São muito bons, assim. Eu sou muito fã de boom bap, adoro trap, mas boom bap é maravilhoso, assim, né? E
Agora, um dia que eu tava, era o dia... Martin Luther King. E nesse momento que eu tava isolado ali por conta da Covid, foi um momento que eu comecei a ler mais, então automaticamente começa a estudar Martin Luther King e tu já vê o contraponto, Malcolm X, você já entende, até eu que não era fã dos X-Men, eu virei fã de X-Men por conta de depois entender que Charles Xavier era baseado em Martin Luther King e Malcolm X no próprio Magneto. Na verdade, os dois têm o mesmo ideal, lutando de maneiras diferentes, assim. Então, eu fiquei um pouco chocado. O que tu tem para dizer para nós sobre essa comparação? Nicolas Ferreira, a caminhada de Nicolas Ferreira com a marcha de Martin Luther King. Eu acho um absurdo, assim, sem comparações. É basicamente aquela imagem, assim, que nem teve na época que o Bolsonaro levou a facada, que daí tava ele saindo do hospital e fizeram a montagem com Jesus Cristo do lado dele, tipo, carregando ele, assim, apoiando ele. Então, assim, é uma comparação horrível. Desrespeitosa, assim, né? Não, tipo, o cara não tem nada a ver com nada. O Nicolas Ferreira, assim, se elegeu com muitos votos, mais votado lá de Minas Gerais e tudo mais, mas assim, falta trabalho, falta muita mediatização e falta trabalho. Então, acho que essa comparação, assim, o Martin Luther King foi um cara que defensor de direitos civis da população negra e, assim, pela liberdade das pessoas negras também, e daí liberdade não somente, escravidão já tinha sido abolida, mas ao mesmo tempo as liberdades, direitos civis, direitos sociais, que ainda precisam avançar, não somente lá nos Estados Unidos, né, mas aqui também. Então, para mim, comparação, assim, esdrúxula, assim, porque o Nicolas Ferreira é uma banalização da política, assim, tipo, eu acho que o trabalho dele é muito mais ali de influencer e um político das mídias do que necessariamente um político que vai lá e tenha um auxílio na população, um trabalho de base e tudo mais. Então, eu acho que é muito mais para, enfim, né, basicamente ele toca berrante muitas vezes por dia nas redes sociais dele. Assim. Perfeito. Gabriel, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso tempo de gravação. A conversa rendeu muito, inclusive eu sei que talvez conforme a gente for tendo mais público, uma coisa que pode ser dita é que o Guto até então, o terceiro episódio até então, o Guto nunca tinha falado tanto, só que temos que lembrar que isso aqui é um espaço que eu tô tentando aprender e estudar. Cada convidado que tá vindo aqui eu tô estudando, então obviamente eu vou me sentir mais à vontade conforme o tempo passa para conversar, para questionar, para trazer coisas da minha vida e botar em paralelo, né? Porque daí a gente sabe que às vezes a galera de oposição, quando quer cancelar alguém, eles usam do argumento da esquerda. Então olha aí, ele tá tentando tirar o espaço de fala de um guajuvirense negro aí, que falou demais nesse programa, mas realmente é porque... Cadê o tabu aqui para eu quebrar nas tuas costas? A conversa rendeu muito e com certeza, pode aguardar, eu vou querer te fazer um convite novamente para você vir aqui pra gente conversar sobre outros pontos que a gente abordou, sobre pontos novos. Eu só gostaria de um último questionamento antes da gente encerrar, que é o que o gaúcho deve esperar e o que ele deve pesquisar, como ele deve se informar para a gente escolher um governador nesse ano, para a gente não cair novamente no ponto de vamos votar no menos pior, sabe? Qual é a orientação que tu poderia dar para os gaúchos nesse momento? Sim, especial assim a questão de ir atrás das redes sociais desses candidatos, ir atrás dessas pessoas, conhecer a trajetória, mas em especial conhecer quem caminha lado a lado, porque a gente conhece uma pessoa com base nas pessoas que estão junto com ela também. Então a gente vê aí no cenário muita gente se lançando, se colocando o nome à disposição, mas a gente vê poucos que têm o histórico de trabalho. Então a gente não está num momento, e na política a gente não pode arriscar. Na política a gente tem que ir pela estabilidade. Estabilidade para a gente conseguir ter uma saúde direita, a gente conseguir ter uma educação direita, a gente conseguir ter direitos sociais sendo garantidos e não instabilidades políticas que vão acontecendo e prejudicando a gente. Então, por exemplo, Eduardo Leite, no mandato dele anterior, ele tinha saído do mandato para concorrer de presidente. Por exemplo, agora está nos últimos meses do mandato dele e ele não deixou o dever de casa concluído aí para próximo que vai assumir, sendo que ele pegou o primeiro ano pós as enchentes, primeiro ano da reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Então, uma responsabilidade tremenda e a gente vê, ao mesmo tempo, quem está entregando trabalho, quem está fazendo,
quem está olhando para as pessoas, e daí não poderia deixar de dizer do Edgar Preto, que já é um nome que já está lançado para o governo do estado, aqui no Rio Grande do Sul, e que foi aí, diretor da Conab, garantindo mais de 1 milhão de cestas básicas entregues no Rio Grande do Sul, também entregando aí para o estado várias medidas junto com o governo Lula que ele articulou, e sem dizer da postura. É um cara, gente como a gente, é um cara que te olha na rua, ele vai se lembrar de ti, que nem eu fui numa atividade que ele estava lá, e daí um apoiador meu falou assim, ó, bah, Edgar, o meu filho te viu no aeroporto e tu nem cumprimentou ele, me passa o contato do teu filho agora que eu vou ligar para ele. E daí ele não ligou na hora, mas depois eu perguntei para esse meu apoiador, assim, e aí o Edgar ligou para ele lá? Ligou, no outro dia ligou, pediu desculpas, tudo mais, e falou assim, quando se encontrarem ali para chamar, que vai cumprimentar na hora. Então, acho que é isso, assim, a gente enxergar que são pessoas e que têm trabalho, que têm um currículo e, ao mesmo tempo, que tem que garantir estabilidade para nós. Acho que a política tem isso daí, a gente não pode viver em crises políticas eternas, a gente não pode ver um filme de ação aí todos 4 anos, a gente precisa ter estabilidade para viver e conseguir seguir a nossa vida, né? Então, um Estado que consiga entregar as políticas, mas ao mesmo tempo consiga dar tranquilidade para a gente de tipo, vai viver tua vida que a gente está governando e, enfim, né, divulgando as ações, tendo transparência, e não o que aconteceu agora nos últimos 8 anos no estado do Rio Grande do Sul, que o Eduardo Leite gostando muito de ir pra Globo, gostando muito de ir no show da Ivete e tudo mais. Cantar um Frank Sinatra. E deixando o estado do Rio Grande do Sul a Deus dará, como é o caso do hospital aqui de Canoas, que ele cortou mais de 10 milhões de reais dos hospitais de Canoas aqui, fora a região metropolitana. Então, assim, é um cara que eu vi numa agenda da prefeitura, eu vi ele umas 3 vezes e, tipo, não me sinto bem perto dele, porque é um cara, tipo, que muito sorri e tudo mais, bonitão, isso, aquilo, mas só que, assim, ó, é perverso quando se trata da caneta dele, tipo, Perfeito. Muito difícil. Muito obrigado pelo teu parecer. Daí, só pra gente encerrar, a indicação de uma música e de um livro. Uma música, É Preciso Dar um Jeito, meu amigo. Perfeito, tô escutando muito ultimamente. É muito boa. E um livro, Quem Matou Meu Pai, do Eduardo Louis. Um livro que fala ali, ele vai falar sobre a morte do pai dele, e ele vai falar, o pai dele morre por causa de uma doença, enfim, a questão da saúde, mas ele culpa, e o nome do livro é Quem Matou Meu Pai, porque nesse livro, curtinho, 80 páginas, recomendo muito esse livro, inclusive, que ele vai dizer o pai dele morreu foi por causa da falta de políticas sociais, por falta de investimentos na saúde, por falta de direitos sendo garantidos para ele, porque o remédio que ele tomava e era garantido pela prefeitura da cidade não foi mais garantido. Então, os políticos tiveram parte no assassinato do pai dele. Então, é um livro bem bacana que eu recomendo, um autor francês aí, que é muito interessante, já foi no Roda Viva e tudo mais. Perfeito, então, bem interessante. Perfeito. Muito obrigado pela indicação. Eu tô falando para todo mundo que tá vindo aqui, eu vou ir atrás dessas indicações. Fala, porque eu não consigo entender. Ah, é verdade. A gente precisa também da indicação de alguém que você acha que da sua mesma ideologia, pra gente trazer para cá, pra gente poder bater essa conversa, e alguém da sua oposição. Sim. Alguém da minha ideologia, eu vou te indicar o Wilson Lírio de Souza, que foi vereador da primeira legislatura do PT aqui em Canoas, também fundador aí de uma igreja católica aqui, um dos casais fundadores, e das comunidades eclesiais de base aqui da cidade. Inclusive, estava com ele em São Leopoldo, lá no encontro Fé e Política, e, enfim, é uma liderança do bairro Matias Velho, ajudou também na fundação da Vila União dos Operários, e acho que é bem interessante conversar com ele, que ele vai te dar um panorama bem preciso, assim, ainda mais as questões históricas de Canoas. E alguém... Oposição, eu sou oposição na cidade, né? Seria alguém da base do governo, eu indicaria chamar a Larissa Rodrigues para te conversar. Larissa Rodrigues, perfeito, perfeito. A gente já está em contato, já? Perfeito, então show de bola. Muito obrigado, Gabriel, de verdade mesmo pela tua participação. Cara, bom trabalho. Continua representando nossa cidade. E é isso aí. O episódio vai ficar disponível no YouTube e Spotify, vai ter cortes, né? A gente vai postar em collab. Se o Gabriel estiver interessado, a gente vai acabar postando em collab junto ali. E, por favor, façam suas perguntas aqui nos vídeos. Sigam a gente no Instagram, mande suas perguntas, seus questionamentos. A gente vai buscar fazer um outro episódio para poder responder e atender qualquer dúvida que vocês tiverem. Lembrando que aqui nesse programa a gente quer o respeito. Então, se você for vir
direto na ignorância, lembrando que eu sou comediante. No perfil do podcast não, mas no meu perfil eu vou acabar com a sua vida, irmão. Entendeu? Independente do teu lado, eu vou folgar em você. Ontem veio um cara me xingar, daí eu peguei a foto de perfil dele, joguei nos meus stories e falei, ó, gurizada, olha só quem que veio me xingar, o Tintim, sabe? Então é isso mesmo. Remédio pra um louco são 2 loucos e meio, né? É isso, cara. Então, tamo junto. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela audiência. Muito obrigado, Gabriel, novamente. Espero te receber aqui em breve, tá certo? E é isso aí. Tamo junto. Muito obrigado, Estúdio Garras. Muito obrigado a todo mundo que tá apoiando esse projeto. Lembre-se de dar o like, de curtir, de se inscrever, compartilhar, tá certo? E é isso aí. Tamo junto. Vambora.